Olá, pessoal. Eu sou Francisca Brasileiro, uma das sócias fundadoras da High Advisory, uma consultoria de investimentos independente e inovadora. Esse é nosso quarto update de mercado do ano de 2026, dia 26 do 1 de 26. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos eventos que aconteceram a semana passada, mas que, curiosamente, né, não tem tantos dados novos, mas foi uma semana extremamente intensa, com muita coisa acontecendo. Ontem, domingão, a gente fez um flash de mercado falando sobre o fato de que a Bolsa Brasileira atingiu 180 mil pontos. Só que isso não é exatamente consequência de algum dado maravilhoso. Tem mais a ver com tudo que está acontecendo no mundo. E, infelizmente, seguimos aqui falando sobre os fatos, né? Bom, primeiro, como a gente falou, a Bolsa chegou a superar os 180 mil pontos durante o pregão. Quem quiser mais detalhes, no nosso post anterior fala bastante sobre isso, mas esse movimento pode ser explicado pelo que a gente está chamando de rotação para os mercados emergentes. A Bolsa Americana tem subido muitíssimo, principalmente por conta das Big Techs, aí passando mais um ano passado com resultado muito forte, mas toda a incerteza e insegurança gerada pelos eventos geopolíticos estão fazendo com que os investidores se afastem do mercado americano, buscando outros portos seguros. E esses conflitos estão muito ligados aos países desenvolvidos nesse momento, né, o que não é comum. O conflito com a Europa por conta da Groenlândia, ele é realmente, talvez, algo que a gente não veja nada parecido desde a década de 50, desde pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem tido um mundo particularmente estável, tirando as questões ali da União Soviética. O que isso quer dizer? O Trump está determinado a anexar a Groenlândia ao território americano. A Groenlândia fica numa área, né, chamada ali, se não me engano, Golden Globe, ou enfim, é uma área estratégica geopoliticamente falando, porque ela está ali em cima, né, mais próxima da Europa, tanto que ela faz parte da Dinamarca, apesar de no mapa aparecer para a gente que ela é parte do território, né, das Américas, ela está vinculada à Dinamarca, porque se estende toda essa porção de gelo até lá, próxima à Rússia e próxima aos polos, que obviamente, em termos de geopolítica, são extremamente atraentes. Atraentes, não, importantes, né? Atraentes para os governantes. E a Dinamarca é membro da OTAN, que é a Organização dos Tratados do Atlântico Norte, organização que foi criada após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria com a Rússia, onde os países que pertencem à OTAN, Estados Unidos também fazem parte hoje, tem um vínculo militar. Se um deles for atacado, todos eles se defendem juntos. E aí, quando é os Estados Unidos em guerra com a Dinamarca, teoricamente, isso coloca em xeque a OTAN. Vale lembrar que o conflito da Rússia e Ucrânia começou justamente por um desejo do Vladimir Putin que a Ucrânia entrasse para a OTAN, fazendo parte desse grupo de proteção. E aí, enfim, né, isso e mais diversos fatores levaram a uma reação da Rússia. Mas isso dá uma ideia do tamanho da instabilidade global que a gente está vivendo. Ainda nessa semana, também veio ameaças a Trump ao Canadá, prometendo uma tarifação de 100%, e fora o conflito com o Irã, que é bem importante, como a gente já comentou aqui num outro momento. O Irã, ele fica no Estreito de Hormuz, né? E aí passa uma boa parte do comércio para a Europa, o comércio global, principalmente petróleo. Então, quem bloqueia aquele pedacinho ali acaba impactando muito o comércio global. Então, o conflito naquela região leva todo um desbalanço no comércio global, o que acaba impactando em preço, inflação, estabilidade econômica, mas também, talvez mais importante que isso, impacta muito as questões de produção de petróleo, né? E aí, vale a gente comentar que todas essas questões acabam muito ligadas à questão interna dos Estados Unidos. Então, Trump tem esse ano pela frente as eleições que definem o processo da Câmara dos Deputados e do Senado, e a popularidade dele não anda tão em alta assim. Então, algumas pesquisas indicam que ele deve perder pelo menos a maioria em uma das casas e possivelmente nas duas, o que vai tornar muito mais difícil que ele consiga aprovar. Lembrando que ela é praticamente dividido entre democratas e republicanos. Então, quando, por exemplo, a gente corre o risco novamente agora de ter mais um bloqueio na economia americana, porque os democratas não aprovam os planos de gastos, e aí fica em shutdown. Nada funciona, nada pode ser pago, e não é fácil, né? Então, a gente está realmente pisando em ovos. Outro reflexo disso é o que aconteceu com o Ien, a moeda japonesa,
O Ien e o Japão sempre foram considerados o grande porto seguro do mundo. Então, essa última semana, principalmente na sexta-feira, o Ien disparou, subiu, porque o governo japonês começou a sondar players, né, agentes do mercado, pensando eventualmente em intervir na moeda para conter a queda que vem acontecendo nos últimos meses. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque é um assunto bastante técnico, mas o Japão, por ser o porto seguro, a sua moeda e a sua taxa de juros sempre foram usadas como referência da tranquilidade. Então, por exemplo, se um gestor queria ganhar com juros brasileiro, ele podia fazer isso comprando juros brasileiros e vendendo juros japonês. Qualquer oscilação no Brasil é 1000 vezes maior do que no Japão. E aí isso é possível fazer sem gastar dinheiro, né? Você compra uma e vende outra. Um movimento que a gente chama de carry trade, né? Um carregamento desse trade ganhando a diferença da taxa de juros entre as moedas. Eu entrei nesse detalhe porque em novembro do ano passado teve uma fortíssima oscilação nos juros americanos, nos juros japoneses, o que causou uma forte instabilidade no mercado. Desde lá, a moeda e os juros têm oscilado bastante, e aí nessa última semana o governo falou de intervir, o que é uma coisa assim, é o porto seguro sendo balançado, né? A gente está ali no cais oscilando, que era para ser extremamente estável. O resultado de tudo isso é que o dólar acumulou mais uma vez uma queda em relação ao real, caindo 1,61%. No ano, o real já acumula uma valorização de 4%, ou seja, né, o dólar se desvaloriza em relação ao real, e esse movimento segue também menos intenso, mas no mundo todo. Então, acho que aqui a gente tem um grande contexto. Outra consequência disso é o ouro, que disparou mais uma vez, superando 5 mil dólares a onça, máxima histórica novamente, e logo na esteira está a prata, que tem surgido aí como queridinho do mercado, dado que o ouro já subiu muito, a prata seria o segundo porto seguro. Isso dá uma ideia, né, novamente, do que está acontecendo no mundo. A boa notícia é que o Brasil tem saído favorecido nesse mercado, pelo menos nesse finalzinho, começo de ano. Vale comentar, antes da gente voltar para o Brasil, que os conflitos internos nos Estados Unidos também têm feito um impacto aí em relação à popularidade e fazendo esse mix, né? Enquanto o Trump ele amplia os conflitos, ele também busca formas de pressionar os preços, aliviar o preço de petróleo, aliviar a inflação e proteger para aumentar a sua popularidade. Mas as questões envolvendo o ICE, né, aquela empresa, aquele grupo, polícia, que controla as questões de migração americanas, acabou tendo uma outra morte, e aí, novamente, isso aumenta muito a fumaça e os conflitos internos. Esse ambiente global, então, fez com que a gente tivesse uma rotação aí para os nossos mercados, e essa semana vai vir mais emoção, né? A gente tem nessa quarta-feira a Super Quarta, a gente falou sobre isso em dezembro, se eu não me engano. A Super Quarta é a data onde junta as reuniões do Copom, né, do Comitê de Política Monetária Brasileiro, e do FED, e essa semana, além de ter uma decisão em relação à taxa de juros, que tanto aqui quanto nos Estados Unidos parecem estar bem, né, alinhados, tem alguns agentes que ainda pensam diferente, mas a grande maioria espera estabilidade da taxa de juros, mas em ambos os casos, a gente espera aí que tenha um comunicado que já dê sinais se a gente deve esperar um corte de juros em março ou não. Hoje, tanto para o Brasil quanto os Estados Unidos, a gente espera aí, no caso do Brasil, o início do ciclo de corte da taxa de juros Selic, lembrando, Selic é a taxa do governo, pelo qual ela empresta dinheiro, e é a referência para todos os outros ativos, e ela anda muito junto com o CDI, com o DI, para quem tem aí seus investimentos no CDI ou no DI. Começando a cair, em tese, os outros ativos de risco tendem a performar bem, e já nos Estados Unidos, a continuidade de um ciclo está sendo visto que tem uma pausa. Porém, né, em cima disso, on top of that, como dizem os americanos, está sendo esperada a notícia de quem será o novo presidente do Banco Central americano, Fed, e aí, novamente, a gente tem uma insegurança em relação a quem será esse nome, um receio do mercado que o Trump escolha alguém que ele possa, né, usar para interferir aí, tirando a questão de estabilidade. As bolsas de apostas, sim, existem várias bolsas de apostas, as bets aí americanas, essas últimas semanas reforçaram o nome de Rick Heiner, ele é um agente de mercado da BlackRock, é um nome aí queridinho para Wall Street, mas o Trump também andou trazendo colocações positivas em relação a isso. Se for esse nome, a gente deve ter
menos oscilação aí, e pode, inclusive, acomodar aí um pouco desse evento do que tem acontecido nos Estados Unidos. Bom, com tudo isso, não é de se surpreender que o mercado brasileiro tem vindo para cá, né? E aí o investimento estrangeiro tem vindo para cá, não brasileiro, e isso tem feito um impacto positivo para a nossa bolsa. Mas vale notar que metade do fluxo da semana passada, que a bolsa subiu 8,53%, a gente não via isso há muito tempo, no ano já são 11% de alta, foi metade do investidor brasileiro que aproveitou o movimento para comentar a sua posição, e aí a gente teve um fluxo mais consistente. Isso motivado principalmente pela perspectiva aí do aumento da taxa, da queda da taxa de juros, que é muito importante, depois a gente pode falar um vídeo só para isso, mas para as empresas, enfim, um monte de coisa, né? Próximo assunto, então vindo aqui para o Brasil, o que a gente tem de novidade, além da Bolsa 180 mil pontos. Já falamos do dólar e agora falta comentar de juros. O juros está praticamente estável, mas trouxe um belo alívio em relação à semana anterior. Os títulos indexados à inflação, a gente usa um indicador chamado IMAB, reverteram as quedas no ano e agora fecham levemente no positivo, mais um ajuste em relação ao estresse da semana passada. Já o pré-fixado, que dá a expectativa das taxas, né? A gente compra o Tesouro Pré, os títulos pré-fixados, você trava uma taxa, né? Então, quando a expectativa é de juros menores, a gente tem um movimento positivo, né? Porque os juros caem, o preço sobe, ou seja, né? Eu ganhei nesse movimento e os pré-fixados voltaram a superar a taxa Selic, aí o CDI no ano, um resultado positivo para a nossa Bolsa Brasileira. Enfim, acho que é isso, bastante coisa, mas essa semana pela frente vai ser bem mais intensa. Esperamos que nos indicadores a gente tem PCA 15, tem super quarta, e não tanto em ruídos políticos ao redor do mundo. Estamos por aqui, qualquer coisa nos procurem e até a próxima.